meu filho se desviou da igreja. Essa é a fala de muitas mães que criou seus filhos dentro da igreja. Enquanto eles eram pequenos, na infância, elas conseguiam levar seus filhos. Porém, quando eles chegam na adolescência, eles então optam por sair da igreja. Muitos casos acontecem desta forma. Mas eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão baseado nisso. Um jovem comentou comigo que ele já tinha planos para se desligar da igreja. Ele era de uma família que pertencia a uma igreja e lá, então, ele disse que ficaria até os seus 18 anos. Quando ele completasse 18 anos, ele se desligaria da igreja e voltaria para a igreja quando se aposentasse. Então, ele iria permanecer por muito tempo longe da igreja. Mas você sabe qual é o mais interessante? Ele não queria sair da igreja por conta, para viver a vida de qualquer jeito, viver uma vida desregrada. Não, ele só queria sair do jugo pesado, do legalismo que existe dentro das igrejas. E isso que é o mais triste, porque a questão não é a igreja em si, mas o que ela impõe em cima de ritos e regras que precisamos cumprir para pertencer àquele ambiente. Então, nós, pais, muitas vezes, não ensinamos os nossos filhos os princípios bíblicos, mas nós ensinamos tradições humanas, tradições que os homens colocaram. E Paulo alerta muito, muito nessa questão. Paulo sempre alerta, cuidado com tradições humanas. E essas tradições humanas só afastam os nossos jovens da igreja. Muitas vezes esses jovens, eles acabam também saindo e mostrando, e depois assim, mostrando uma rebeldia, uma rebelia contra os seus pais. E aí então eles vão para um outro ponto, um outro extremo, aonde eles começam a ter atitudes que desonram os pais, onde eles começam a fazer coisas que confrontam os pais. Por quê? Porque dentro da igreja, da religião, ele se sentia preso, porque ele não poderia fazer nada. A igreja não permite que use isso, que vá ali, que coma isso, ou que deixe de fazer aquilo. Então a igreja, ela começa a colocar coisas que a Bíblia não pede, mas que para você fazer parte, você precisa abrir mão de coisas que não ofenderia Jesus. Coisas que não confrontaria com a palavra de Deus. E aí eu queria trazer uma reflexão. Hoje eu estava lendo ali no texto bíblico sobre os dois fundamentos. Fundamentos onde o homem, ele constrói a sua casa, o alicerce da sua casa na rocha. E quem que é a rocha? Jesus. E o outro alicerce está sendo construído na areia. Então vem ali a chuva, vem ali o mar, vem qualquer coisa, qualquer vento contrário e desmancha, destrói essa casa que foi construída na areia. E aqui, pais, eu quero deixar muito claro para você. Você está construindo, a responsabilidade é sua, não é da igreja. Você está construindo a vida espiritual do seu filho na rocha, que é Jesus, ou na areia, que são tradições humanas. Na rocha, nós precisamos ensinar os nossos filhos que Jesus morreu por eles, que eles são salvos pelo mérito de Jesus na cruz e não por aquilo que ele faz, que Jesus ama ele independente dos erros dele, mas que o Espírito Santo mora no coração dele, o Espírito Santo tem o poder de fazer ele ser uma criança obediente, uma criança que ama o seu próximo, uma criança que ama a Deus. Agora, se você está construindo a espiritualidade dos seus filhos no alicerce da areia, que são tradições humanas, quando esse jovem sair da igreja, ele vai se perder. Por quê? Porque se ele está alicerçado na rocha, ainda que ele saia da igreja, ele nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. Ele nunca vai se desviar da palavra de Deus. Ele pode se afastar de uma denominação, porém ele vai estar caminhando com Cristo, porque o seu alicerce foi construído na rocha. Quando nós só impomos tradições humanas, pode, não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Quando ele se desligar da igreja, ele não vai nem querer ouvir a palavra de Deus. Ele não vai querer nem ouvir sobre Jesus. Ele vai ter avesso a tudo que se refere a Deus. Por quê? Porque a religião não mostrou o Deus verdadeiro. A religião só pôs jugo pesado que nós não precisamos carregar. Em Atos Paulo fala, por que vocês estão colocando jugo pesado nas costas deles, sendo que não precisa mais carregar esse jugo. Jesus fala, vem a mim, porque o meu jugo é leve, meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Então, pensa. Olha só para você ver.
Pensa nessa questão. Se você tem ensinado o seu filho sobre Jesus e que ele é a rocha, seu filho entender a graça, se o seu filho aprender sobre a nova aliança, a aliança de Jesus com nós, vai ser muito difícil ele se desviar da palavra do Senhor. Agora, se você está ensinando tradições humanas, pode, não pode, e seu filho viver numa prisão, vai dar trabalho. Vai dar trabalho porque quando ele puder sair da igreja, ele vai sair, ele vai se perder. Porque ele não vai ter o seu alicerce na palavra do Senhor. Por isso, preste muita atenção o que você, pai, mãe, tem ensinado para os seus filhos. Doutrinas da igreja ou a Bíblia. Ou princípios bíblicos. Ou a vida de Jesus e para nós olharmos para Jesus e ter ele como exemplo. O que você tem ensinado para o seu filho? E não, meu filho não se desviou dos caminhos do Senhor. Meus filhos estão todos os dias na palavra de Deus. Eles individualmente e todos nós juntos para compreendermos o que o versículo bíblico diz. E eu te oriento a fazer a mesma coisa. Permita que o seu filho crie o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E ajude ele a entender o que ele está lendo. E você estará criando ele com um alicerce na rocha que é Jesus. E ainda que ele não frequente uma igreja, mas ele vai estar nos caminhos, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus tem que ser o nosso alicerce. Deus te abençoe.